Não temos o menor interesse em investir em ações se a expectativa real de retorno ficar abaixo dos 10%. E não estamos falando de migalhas como 0,5% ou 1% a mais. A verdade é que abaixo desse patamar, simplesmente não vale a pena se expor ao risco. Além disso, acreditamos piamente que existem oportunidades no mercado que oferecem retornos nessa faixa, ou até muito superiores. Por isso, estabelecemos esse limite como uma linha clara. Se não atinge, não consideramos. Não há nenhuma fórmula científica por trás disso, apenas uma convicção baseada em anos de experiência. Aposto que no futuro próximo, tanto nós quanto você encontraremos negócios que realmente entendemos e que prometem um retorno de 10% ou mais. Quando isso acontece e considerando o volume de capital que administramos, a escolha é óbvia. Focamos apenas nas opções mais atraentes, ou seja, aquelas que mais nos convencem. Na prática, alguns setores têm características econômicas que tornam seu desempenho futuro muito mais previsível do que outros. Há negócios tão imprevisíveis que é melhor nem perder tempo tentando adivinhar seus resultados. Com o tempo, desenvolvemos um olhar afiado para identificar empresas com modelos estáveis e previsíveis, mas mesmo assim não abrimos mão de um retorno mínimo de 10%. Afinal, depois de impostos, qualquer coisa abaixo disso já não compensa. No fim das contas, tudo se resume ao custo de oportunidade. Em certa medida, até mesmo em grandes volumes, estamos sempre avaliando o que deixamos de ganhar no futuro. Warren costuma dizer que em algum momento, surgirão oportunidades com retornos realmente interessantes, e por isso não faz sentido desperdiçar munição agora em investimentos com rentabilidade medíocre. É uma questão de calcular o que se perde ao não esperar. Se os juros ficassem permanentemente em 1% ou algo parecido, e o Warren revisse sua visão sobre o custo de oportunidade futuro, é claro que os números mudariam. Como ele mesmo diz, quando os fatos mudam, o comportamento também precisa mudar. Atualmente com 16 bilhões em caixa rendendo míseros 1,4% antes dos impostos, o que dá cerca de 200 milhões por ano, poderíamos facilmente comprar títulos públicos com vencimento em 2 anos e garantir algo em torno de 5%. Isso transformaria os 200 milhões anuais em apenas 18 milhões. Mas a decisão, como Charlie apontou, é clara. Preferimos ficar com os 200 milhões agora, na esperança de encontrar algo que renda 10% ou mais, do que nos comprometermos com 18 milhões e no futuro, descobrirmos que perdemos uma oportunidade melhor, e ainda corrermos o risco de amargar prejuízos no principal. Não há nada de exato nesse cálculo. Mas o que posso garantir é que, na prática, essa abordagem tem funcionado muito bem. Anos atrás, quando Warren administrava suas sociedades de investimento, e até mesmo em algumas operações que conduzi, seguíamos a mesma lógica. Na época trabalhávamos com arbitragem de eventos, uma estratégia que costumava gerar lucros justamente quando o mercado em geral estava em baixa. As alternativas tradicionais, por outro lado, tendiam a acompanhar o desempenho geral do mercado. Ou seja, fazíamos exatamente o que as teorias acadêmicas recomendam hoje, só não usávamos os termos modernos. Claro, sempre preferimos ter um fluxo constante de recursos entrando. Mas também realizamos operações com alta volatilidade, o que significa que grandes somas podem sair de uma vez ou em curtos intervalos. Não abrimos mão de retornos potenciais só para evitar essa oscilação. Se tivéssemos que escolher entre um fluxo previsível de dinheiro semana após semana e outro irregular, mas com maior rentabilidade, ficaríamos com a segunda opção. E na maioria das vezes, é exatamente essa escolha que nos é oferecida. Como muitos investidores valorizam tanto a estabilidade, acabamos conseguindo uma vantagem ao aceitar a irregularidade. Recentemente surgiu uma situação interessante. A PepsiCo lançou um concurso que, após várias etapas, culminará em um sorteio em setembro. No final, um participante terá uma chance em 1000 de ganhar $1 bilhão. Considerando o valor presente, esse prêmio equivaleria a cerca de 250 milhões. Se alguém chegar a essa etapa, nós cobriremos o pagamento, e não nos importamos em desembolsar essa quantia, desde que sejamos remunerados de forma justa. Afinal, um evento como esse pode gerar um fluxo de caixa negativo em uma semana, talvez até 2. Mas estamos dispostos a assumir esse risco, porque pouquíssimas empresas no mundo têm capacidade para bancar algo assim. Chegaríamos a garantir o pagamento com um valor presente de 2,5 bilhões, desde que a compensação fosse proporcional. Charlie e eu concordamos que topamos assumir esse compromisso, desde que o preço seja justo. Não faríamos isso por 200 milhões, mas por um valor adequado, sim. E é por isso que recebemos propostas desse tipo com frequência.
Esse tipo de negócio, ao longo do tempo, costuma ser mais lucrativo do que vender pão ou qualquer outro produto básico. Além disso, cria um interesse extra: acompanhar a transmissão do sorteio na TV para ver quem leva o prêmio. No fundo, quando falamos de custo de oportunidade, estamos falando de algo profundamente pessoal, que depende da nossa situação e das nossas capacidades. É aí que deixamos de lado as teorias financeiras tradicionais. Fazemos apostas baseadas no que conhecemos e no que somos capazes de executar. Acredito que seria loucura agir de outra forma, com base nas circunstâncias e nas capacidades alheias. Afinal, cada um de nós carrega uma realidade única, e o que faz sentido para mim pode ser um completo despropósito para outro. É por isso que, quando olhamos para políticas públicas ou decisões econômicas, precisamos ter a humildade de reconhecer que o mundo não se resume a fórmulas prontas ou a teorias que ignoram a complexidade humana. A verdade é que muitas vezes, o que parece justo no papel se revela profundamente injusto na prática. Veja o caso dos impostos. Quem tem menos precisa de alívio imediato, de um respiro para colocar a vida em ordem. E é justo que assim seja. Mas quando esse mesmo benefício se estende indefinidamente para quem já tem muito, a conta não fecha. Não é apenas uma questão de eficiência econômica, é uma questão de equilíbrio. De entender que, se o objetivo é estimular a economia, precisamos colocar o dinheiro onde ele realmente fará diferença, nas mãos de quem vai gastá-lo, investi-lo, multiplicá-lo no dia a dia. E não me venham com o argumento de que isso é apenas uma abstração teórica. A vida real não funciona assim. Quando você olha para quem realmente sustenta o país, os trabalhadores, os pequenos empresários, as famílias que lutam para fechar o mês, percebe que eles são os que mais contribuem, não apenas em termos de impostos, mas em esforço, em sacrifício, em resiliência. Enquanto isso, quem já tem o suficiente acaba recebendo vantagens que, no fim das contas, não geram nenhum impacto real na economia. Pior, distorcem o sistema, criando uma sensação de que as regras são feitas para beneficiar sempre os mesmos. E aqui está o ponto crucial: não se trata de inveja ou ressentimento. Trata-se de reconhecer que um sistema só funciona quando é justo para todos. Quando você dá a alguém que já tem tudo uma isenção que não precisa, está tirando de quem realmente precisa. Está dizendo, indiretamente, que o esforço de quem acorda cedo e trabalha duro vale menos do que o privilégio de quem já nasceu em uma posição confortável. Não estou dizendo que devemos punir o sucesso. Pelo contrário, o sucesso deve ser recompensado. Mas com equilíbrio, com a consciência de que em um país onde milhões lutam para sobreviver, as políticas não podem ser desenhadas para agradar apenas uma minoria. Elas precisam refletir a realidade de quem, todos os dias, coloca a mão na massa e faz a economia girar. Por isso, quando alguém me pergunta o que eu faria em tempos de crise, a resposta é simples: olharia para quem realmente precisa. Olharia para quem, com um pouco de ajuda, poderia transformar essa ajuda em crescimento, em empregos, em oportunidades. Porque, no fim das contas, é isso que move um país para frente. Não são os privilégios, não são as isenções eternas, não são as teorias que funcionam apenas no papel. É a capacidade de enxergar o que realmente importa e agir de acordo. E isso, meus amigos, não é apenas uma questão de economia. É uma questão de caráter.